Muito bem, seja bem-vindo ao Código Aberto, o seu resumo semanal aqui, da lição de jovens. E esse trimestre está terminando de maneira fantástica sobre o livro de Josué. E hoje nós vamos falar na lição número 12, Ciclos Destrutivos. Vem comigo porque a lição dessa semana tá demais. É muito bom ter você em mais uma semana para esse estudo aqui, que é muito bacana, que a gente deixa aqui para vocês também perguntas para a discussão na sala, na classe de jovens, para o estudo se tornar mais dinâmico, está aqui na descrição do vídeo. Aproveita, já pega o link, compartilha lá na sua classe de jovens e esse é o seu código aberto aqui, com imagens para fixar o conteúdo e tudo mais, sempre assim, direto ao ponto. Falando nisso, a gente tem a parte de sábado, a parte da tirinha, você pode dar uma olhada, coloca as suas impressões da tirinha nos comentários e a gente já avança aqui para a parte de domingo. O título é Testando a Próxima Geração. Olha que interessante que traz a lição de domingo. Conta que em agosto de 2011, a Apple alcançou o auge, tornando-se a empresa mais valiosa do mundo, graças à liderança visionária de Steve Jobs. Pouco depois, ele precisou deixar o cargo por problemas de saúde. E ao falecer, muitos se perguntaram se a Apple manteria seu legado. Sob a liderança de Tim Cook, a empresa segue forte, mostrando que o sucesso depende da continuidade e dos valores firmes. No fim do livro de Josué, Israel estava forte e pronto para completar sua missão, mas o que veio depois foi um lento declínio registrado no livro de Juízes. O povo escolheu a acomodação ao invés de conquistar a terra completamente. E aí decidiu conviver com as nações que rejeitavam a Deus. A idolatria entrou no meio deles, quebrando a aliança que Deus havia feito. Deus tinha um propósito maior. Israel deveria ser luz para as nações, conquistando e crescendo. Mas ao escolher o caminho fácil, o povo se perdeu em um ciclo doloroso. Se misturaram com os povos pagãos, adotaram seus costumes e até práticas cruéis como os sacrifícios humanos. A infidelidade gerou opressão, arrependimento e libertação repetidos. Um ciclo que mostrou tanto a justiça quanto a misericórdia de Deus. No fundo, a história de Juízes é um alerta sobre escolhas e sobre como elas moldam o nosso presente e o nosso futuro. Mesmo na dor e no erro, Deus permanece paciente, pronto para restaurar quem volta para Ele. A história vai continuando sobre esse pós, e aí a parte de segunda-feira, o título é Enredados no Pecado. Veja, alguns ciclos, é o que traz a lição aqui nesse dia, ciclos ruins parecem impossíveis de quebrar. Israel entrou nesse ciclo ao se misturar com povos pagãos, adotando seus costumes e abandonando Deus aos poucos. Mesmo depois de voltar a Deus algumas vezes, o povo voltava de novo a idolatrar e se afastar do Senhor. A idolatria chegou a extremos terríveis, como o sacrifício de filhos, mostrando como o amor a Deus estava fraco. Eles conheciam a verdade, mas não estavam vivendo a verdade. Essa história nos alerta, podemos estar presos em ciclos que só Jesus pode romper. Mas sabe de uma coisa? Nunca é tarde para buscar a Deus e receber o perdão e a transformação. E aí, o que você pode fazer hoje para romper talvez um ciclo de pecado que você está vivendo na sua vida? Importante essa reflexão. A lição vai avançando e a gente chega então na parte de terça-feira, o impacto devastador da idolatria. Sabe por quê? O que diz a parte de terça-feira? Diz que a história de Israel mostra como Deus leva a idolatria muito a sério. Esse é um pecado que mais provocava a ira de Deus, trazendo juízos severos. Logo depois do Egito, Deus deixou claro, não terás outros deuses diante de mim. Não façam ídolos. Por quê? Porque Ele é zeloso e Ele quer o nosso coração por inteiro. Deus avisa que nossas escolhas afetam não só a nós, mas também as gerações futuras. Não é punição arbitrária, mas é uma consequência real de viver longe dele. A idolatria corrompe quem a pratica. Por isso, enquanto ídolos exigiam até sacrifícios humanos, Deus entregou o seu Filho para salvar. Ele é amor. Os falsos deuses refletem orgulho, maldade
Então, é natural esperar de Deus esse zelo. Esse zelo é a proteção contra esses ídolos que só traziam miséria e dor para todos esses povos. Nós somos moldados pelo que nós contemplamos. Olhar para Deus transforma, mas virar-se para os ídolos traz egoísmo e crueldade, como a queda moral que levou até o sacrifício dos próprios filhos. Isso nos pergunta, que ídolos podem acabar tomando o lugar de Deus na nossa vida? A gente precisa ter muito cuidado com coisas que nós colocamos no lugar de Deus muitas vezes. A parte de quarta-feira é a parte aí de compare com sugestões de textos bíblicos para você mergulhar ainda mais nessa história. Eu faço esse convite para você de maneira muito enfática. Leia sempre os livros, os versos, para você poder se contextualizar melhor, não só estudar a Bíblia com a lição, mas que a lição te motive a estudar mais a Bíblia. Muito bem, vamos para a parte de quinta-feira. O título é A Primeira Cadeira. Depois da morte de Josué, os anciãos continuaram servindo a Deus, mas faltava algo essencial. Eles não lideraram com o mesmo zelo e compromisso e não exigiram isso da próxima geração. Por isso, os filhos deles caíram na idolatria. Imagine 3 cadeiras. A primeira é de Josué, que conhecia a Deus pessoalmente. A segunda dos anciãos, que sabiam as obras de Deus, mas tinham menos experiência. E a terceira, a dos filhos, que já não conheciam o Senhor de verdade. Essa imagem alerta que cada geração precisa de uma experiência real e pessoal com Deus. A fé dos antepassados não basta. Deus quer ser o nosso Deus hoje, não só o dos nossos pais. Ninguém deve se acomodar na segunda ou na terceira cadeira. O nosso lugar certo é na primeira, na cadeira de um compromisso vivo e genuíno com o Senhor. E é aí que a fé vira a vida e a influência para as próximas gerações. Bom, Jesus veio para que cada um conheça a Deus pessoalmente. No juízo, muitos perceberão que não conheciam o Senhor de fato. Não basta saber, viu gente, quem é Deus. É preciso buscá-lo de coração. Por isso que a gente sempre fala aqui, eu falo aqui para vocês, não basta apenas a gente estudar a lição, ter um conhecimento teológico, é preciso aplicar na nossa vida para que de fato a gente possa estar sentado nessa cadeira de um compromisso real com Deus. E aí a gente vai fechando a lição, a parte de sexta-feira, o enfraquecimento de Israel. Qual que é o resumão aqui desse resumo da semana? A lição de sexta-feira traz para a gente que Deus colocou seu povo em Canaã como uma barreira para impedir que a imoralidade dominasse o mundo. Seu plano era que Israel, sendo fiel, conquistasse nações maiores e até mais poderosas, mas em vez disso escolheram o conforto e se misturaram aos povos pagãos, adotando as suas práticas e espalhando idolatria, que trouxe sofrimento e afastou Israel de Deus. Embora a geração de Josué tenha resistido um pouco mais, seus filhos abriram caminho para o pecado crescer. A mistura com os pagãos enfraqueceu o povo física, mental e espiritualmente. E aí Deus retirou a sua força daquele povo. E eles foram dominados pelos inimigos que antes haviam vencido com o poder de Deus. Olha só, né? Que ironia. Mesmo assim, Deus nunca abandonou o povo totalmente. Sempre houve um grupo fiel. E Deus levantou os juízes, alguns líderes valentes, para derrotar a idolatria e libertar novamente o seu povo. Que Deus possa nos usar para que possamos ser líderes, pessoas corajosas e assim possamos levar o nome de Deus para todos os lugares. Que Deus abençoe. Obrigado por ter ficado comigo até o final. Que Deus te abençoe poderosamente, abençoe a sua classe de jovens e a gente se vê na semana que vem. Até lá!